Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu sou o Padre Edilson Raposo, da Capela Santa Edviges de Belo Horizonte. Te convido, meu irmão, minha irmã, a fazer conosco esta caminhada preparatória para a celebração dos mistérios pascais de nosso Senhor Jesus Cristo. E também a conhecer nossa Capela Santa Edviges e participar deste projeto de evangelização. Reflexão do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus disse a seguinte parábola a respeito de alguns que confiavam muito em si mesmos, tendo-se por justos e desprezando os demais. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, fazia interiormente esta oração: Deus, dou-te graças por não ser como o resto dos homens, que são ladrões, injustos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de tudo quanto possuo. O cobrador de impostos, mantendo-se à distância, nem sequer ousava levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Deus, tem piedade de mim, porque sou pecador. Digo-vos, este voltou justificado para sua casa, e o outro não. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus conhece o nosso coração, assim como conhece as nossas condutas, a nossa prática, as nossas intenções, os nossos propósitos. Assim, não faz sentido que busquemos nos apresentar diante deste Deus com uma imagem de quem não somos, com uma imagem de pureza, de virtude, de santidade, que nós temos consciência de que não possuímos. Da mesma forma, ainda que tivéssemos estas virtudes, esta santidade, esta conduta de vida correta, jamais deveríamos usar disto para humilhar os outros. Quando Jesus Cristo coloca esta parábola, e sobretudo encerrando dizendo que daqueles 2 que faziam oração no templo, um volta para casa justificado e o outro não, está falando exatamente disto, do reconhecimento do próprio lugar, sobretudo na nossa relação com Deus. Ou seja, um se apresenta como quem realmente precisa da bondade desse Deus. Precisa que esse Deus misericordioso, bondoso, compassivo, que perdoa, aceite-o como ele é, nas suas imperfeições, e o perdoe. Ele reconhece os seus limites, ele reconhece os seus pecados, ele reconhece a sua necessidade enquanto ser humano, passível de erro. Ele reconhece a necessidade de que Deus seja paciente para com ele e lhe perdoe os seus pecados. O outro não. O outro simplesmente se apresenta a Deus como quem já cumpriu tudo aquilo que poderia ser agradável a esse Deus e, portanto, é como se Deus tivesse obrigação de amá-lo. Como se Deus que tivesse uma dívida para com ele, porque ele foi bonzinho, porque ele foi perfeito, porque ele cumpre todas as prerrogativas do que se espera ser agradável a Deus. Ou seja, para este, Deus não deve nada a ele enquanto exigência. Deus é quem tem a obrigação, porque tudo aquilo que foi posto diante dele para ser cumprido, ele cumpriu corretamente e se apresenta no mesmo plano que Deus, dada a sua
perfeição por ser cumpridor de mandamentos, por ser cumpridor de obrigações. Ou seja, Deus não tem que lhe perdoar. Deus não deve a ele o perdão, a misericórdia, a bondade, porque ele já cumpriu tudo isso, então ele não precisa do perdão de Deus, ele está prescindindo desse Deus. Pelo contrário, aquele outro necessita. Aquele outro se apresenta como filho que reconhece a força e o lugar de Deus na sua vida. Então, assim, a justificativa está exatamente em se reconhecer como quem, por diversas circunstâncias, em muitas situações, não consegue cumprir aquilo que é a vontade de Deus, mas gostaria. E depende desse Deus. Se coloca diante desse Deus como quem quer este suporte, para que no dia seguinte ele seja melhor, que os seus pecados sejam menos, que as suas virtudes cresçam. O outro não, já atingiu um patamar onde já se aproxima da própria imagem desse Deus e se vangloria disto como se tivesse atingido a perfeição e já não tivesse mais para onde crescer. Ou seja, não tem nada a ser apresentado a esse Deus enquanto ser humano, porque ele já está por sobre todos os simples mortais. Então Jesus Cristo, quando fecha, todo aquele que se exalta será humilhado, aquele que se humilha será exaltado, não é um chamamento para que a gente se diminua. Não se trata de se diminuir diante de Deus ou diante das pessoas, se trata de reconhecer o lugar, o ponto onde nós nos encontramos. Reconhecer a exatidão do que é a nossa existência. E enquanto caminharmos por esta terra, meus irmãos, minhas irmãs, nós somos passíveis de erros e somos necessitados desse amor de Deus. Não como obrigação, não como dever. Deus não tem uma dívida para conosco pelo fato de sermos bons, porque o seu amor antecede a qualquer atitude, qualquer ação que tivermos. Então, assim, aquele que bate no peito e se apresenta como perfeito, como bom, como justo, como pagador de dízimo, como doador de ofertas, como quem frequenta a missa todos os domingos, esse é como se ele estivesse apresentando a Deus uma fatura e Deus tivesse agora uma dívida para com ele. Ou seja, ele não cumpriu nada para si mesmo, mas apenas para que esse Deus o visse. E não para a sua própria satisfação, para o seu próprio crescimento humano, cristão e espiritual. São mensagens profundas do Evangelho que nos ensina no tempo presente a melhor forma de sermos cristãos, de reconhecer os nossos limites e buscarmos rompê-los, buscarmos crescer espiritualmente, crescer na fé e crescer como seres humanos, mas também conscientes de que atingir essa perfeição, chegar ao patamar de nosso Senhor Jesus Cristo, ao patamar de Deus, no mesmo nível dos grandes homens e mulheres que se tornaram santos reconhecidamente, é um caminho árduo. É um caminho árduo, não é algo que se completa do amanhecer até o anoitecer, apenas cumprindo regras pré-estabelecidas. É um pouco mais profundo a transformação de vida, a transformação de mente, a ação, a palavra, a postura, o revestir-se de Cristo e dos valores do Evangelho demandam tempo. Demandam um processo pelo qual nós precisamos estar abertos todos os dias para vivenciá-lo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.